Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Meu amigo, minha amiga, eu estive em São Paulo e participei e vi uma das mais bonitas exposições de toda a minha vida, exposição fotográfica, de uma sul-africana chamada Monroe. Monroe é simplesmente talentosa, além da conta, além do normal. Ela transforma a fotografia de instrumento de luta contra a discriminação de cor e a discriminação sexual. Na verdade, o seu trabalho, ela consegue fazer uma coisa magnífica, que eu vou mostrando a vocês, aos poucos, a fotografia que ela está expondo lá. Esta fotografia revela a beleza que ela encontra, principalmente nas mulheres negras. Como ela é gay, ela vê com maior capacidade a beleza e consegue transformar um fato estético numa elegia, numa homenagem à sua raça. De fato, é simplesmente fantástico o seu trabalho. Isso me despertou uma coisa interessante. A minha auxiliar, Messia, mexendo nos meus arquivos, encontrou uma carta de Leopoldo Sédar Senghor. Quem é este cidadão? Um gênio nascido no Senegal, na África. Imagine, ele encontrou esta carta. Esta carta é simplesmente um agradecimento, porque eu escrevi. Em 1965 eu fazia uma coluna no jornal hebdomadário, ou seja, semanal, que era um jornal católico, A Ordem. E eu fazia uma coluna chamada O Mundo Faz Espanto. E resolvi comentar sobre a figura humaníssima de Leopoldo Senghor, um poeta simplesmente notável. Este poeta sai do Senegal, como todos falam francês, é fácil, ele foi para a França e lá é professor em Tours e em Paris. Participou e foi preso com a invasão nazista. Lutou com uma resistência francesa. Volta ao seu país e foi eleito o primeiro presidente da República do Senegal. E 1960 até 1980 ele foi eleito. E não foi eleito outras vezes porque não quis mais, cansou do seu trabalho. Mas lá, entre outras coisas, para mostrar a importância da África, e ele foi o principal difusor da negritude, da importância da negritude, a valorização cultural da negritude, ele dizia que é a soma dos valores africanos. De todos os valores africanos formavam a negritude. Imagine que ele, para mostrar as raízes do seu povo, ele mandou plantar 10 mil baobás, como um símbolo da importância da sua África, do seu terreno. Este poeta fantástico, professor, chegou a ser, apesar da cor, da dificuldade das discriminações, eleito para a Academia Francesa. A Academia Francesa é a matriz de todas as academias de letras, inclusive da nossa, da Academia Brasileira de Letras e da Academia Norte-Grandense de Letras, das academias do mundo. Ele foi eleito pelo seu valor, pelo seu talento, pela sua capacidade de realizar e de mostrar a importância do ser humano. Esteve no Brasil e como eu recebi essa carta? Um dia eu estava tranquilo no meu escritório de advocacia quando o presidente da OAB me telefona dizendo: tem uma carta Presidência da República. Era simplesmente um agradecimento porque eu havia escrito sobre ele. Isso demonstra alguma coisa. Vou mostrar para vocês
a grandeza desse poeta. Nos Estados Unidos, quando eu estudei, eles têm uma coisa curiosíssima, chamada One Drop Rule. O que é isso? Uma gota de sangue, se a pessoa tem, dos seus ancestrais, ele é considerado negro. Eu estive estudando na Universidade de Loyola, em Nova Orleans, e o reitor era louro de olho azul. E fiquei assombrado porque dizia o negro reitor da universidade. Não tinha nada de negro para a nossa cultura, mas para eles é negro. Muita discriminação em cada lugar, dizendo até, chegando a colocar em banheiros, dizendo proibida a presença de homem de cor. Que coisa maluca estava, mas nos Estados Unidos começou a mudar. Desde Luther King até a chegar à presidência da República de Obama. E a sua mulher, Michelle, também se fez respeitar pela cultura, pelo saber, pela capacidade de liderança que ele exerceu e exerce, dele e a sua mulher. Mas muitas coisas aconteceram por aí afora. Trago para vocês um poema de Leopoldo Sangor. Ele diz, poema ao meu irmão branco. Meu irmão branco, quando eu nasci, era negro. Quando cresci, era negro. Quando fui ao sol, sou negro. Quando tive frio, continuei negro. Quando eu tive medo, fui negro. E quando eu morrer, serei negro. Meu irmão branco, quando você nasceu, era rosa. Cresceu e ficou branco. Quando você vai ao sol, fica vermelho. Se você tem frio, fica roxo. Se você tem medo, fica branco. Se tem doenças, fica verde. E quando morrer, você vai ser cinza. Agora, meu irmão, você ainda tem o topete de me chamar de homem de cor? Este poeta abalou o mundo com seu talento. E foi publicado em muitas línguas este poema, não só este, mas toda a sua obra. E vale a pena a gente relembrar Leopoldo Sangor, este líder mundial da negritude. Mas, meus amigos,
há momentos interessantes. O Brasil continua fazendo parte da idiotice universal do racismo. É uma idiotice universal. Há pessoas que discriminam pela cor ou pelo sexo, pela orientação sexual. O Papa Francisco, recentemente, esteve demonstrando que a Igreja deveria acolher a todos, independente da sua orientação sexual. Mas há fatos notáveis no mundo inteiro. Assim, por exemplo, nós já tivemos 5 Misses Universo, que era a beleza negra, que estabelecia a beleza negra. Em 86, um escritor preto nigeriano recebeu o maior galardão da Suécia, o Prêmio Nobel, pelo seu talento. Agora mesmo, há poucos dias, uma brasileira de 25 anos, negra, foi admitida na Ópera de Paris, que era lugar somente de brancos. Ela tem uma voz linda, soprano, e foi admitida. Então há progressos, há modificações que tenta haver. O brasileiro, muitas vezes, no jogo de futebol, aparecem os idiotas que repetem o jargão e agridem como se comparando, fazendo gestos de macaco, jogando banana. Veja as belezas que esta fotógrafa traz para nós. Há momentos especiais da negritude, da beleza que todas as raças têm e da ausência da discriminação. Discriminação que é odiosa. A Constituição brasileira proíbe qualquer forma de discriminação, desde cor, sexo, orientação, forma de vida, e mostra a dignidade humana. Este é preceito da ONU e de outros organismos internacionais, a não discriminação, mas infelizmente continuamos, desde o escravo brasileiro, a discriminação. Há discriminação nas escolas, nas empresas, na diminuição, sobretudo para as mulheres que recebem um salário menor pelo fato de ser negra. Mas a coisa está mudando, já há belezas de apresentação. Às vezes há umas coisas diferentes. Gilberto Freire e Câmara Cascudo mostraram a riqueza que é do Brasil de sermos uma raça mestiça. Sermos mestiços, orgulhosamente mestiços, orgulhosamente mulatos. Mas aqui começou a se imitar os americanos. E então pega Machado de Assis, o maior escritor do Brasil e um dos maiores do mundo, reconhecido por Harold Bloom como um dos 100 maiores escritores que a humanidade produziu, era, no máximo, um mulato. Mas agora já estão dizendo que ele é negro. Nem sempre a coisa é boa. Há uma idiotice que chegou a ausentar do contexto que é social e que se vivia e tentar discriminar o grande brasileiro que é Monteiro Lobato. Proibir as suas obras nas escolas. Imagina que tamanho, e até o MEC tomou conhecimento disso e houve gente lá defendendo essa idiotice. Mas é a coisa cruel. Eu conto, nem sempre essa discriminação pode ser estabelecida por norma legal. Conto uma história. Na Bahia, um médico médico fantástico, disse uma besteira, disse uma loucura. Ele, dentro da cabeça dele, disse que a mulher era linda e que devia ter sangue branco. A mulher, que era da área de saúde, denunciou. Ele foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão e, não suportando o sofrimento de se sentir discriminado, humilhado,
ferido, suicidou-se. Então há problemas que é preciso tratar com habilidade, com jeito, para que transformar este Brasil na riqueza do nosso povo. Gilberto Freire tem razão, porque somos superiormente dotados pelo fato de sermos mestiçados, de termos negro, índio e português, com que é já uma miscigenação muito grande na Europa. Quero lembrar, neste momento, que Natal, a nossa cidade, é a cidade dos Reis Magos. E havia entre os Reis Magos um negro. Num poema que eu escrevi sobre o Jesus, o nordestino, eu disse que estava amalgamado de bom jeito um negro, um índio e um branco português. Realmente essa mistura torna um mundo novo. Há muitos anos atrás eu fiz uma apresentação do nascimento de Jesus ali no Sun Valley. E contratamos artistas de todo canto, mas eu queria o seguinte: Jesus não era, como muita gente pensa, lourinho de olhos azuis, e que muitas vezes se reproduz. Ele era do Oriente Médio, em que as pessoas são morenas. Então eu carreguei meu primo Renato Cunha Lima, que foi e descobriu, e o menino era uma criança negra. Jesus foi apresentado como uma criança negra. Eu penso que isto é uma forma de mostrar a importância, a desimportância da cor, a desimportância da orientação sexual. Nós temos que ter um mundo aberto a todas as raças, até por uma razão simples, é que todos nós somos descendentes de negro. O primitivo homem, o Adão, que deu o Homo sapiens, é africano, e saiu de lá para a África, a Ásia e até a América. Mas, rigorosamente, nós todos temos a origem negra. De maneira que não há como negar esta condição. Houve momentos da história, como o nazismo, em que a discriminação foi total. Eu lembrei há pouco que Leopoldo Sangó, por milagre, não foi para um campo de concentração para ser exterminado. Teve no campo de concentração, mas não foi exterminado, porque eles exterminavam todos os judeus e todos aqueles diferentes. É preciso ir formando, sobretudo nas escolas, a consciência da dignidade humana, da diferença entre as pessoas. Nós somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Não podemos admitir a injustiça do tratamento. Há uma busca de um caminho novo em que todos sejam aceitos pela sua dignidade, pela condição humana que Deus nos deu, de sermos a imagem e semelhança de Deus. Não podemos admitir qualquer forma de discriminação, de exclusão, de preconceito idiota. Eu tenho repetido a palavra idiota porque desde a origem é o diferente. É aquela idiotice, aquela coisa que fere a inteligência humana. Vamos ter que procurar um novo caminho. Fernando Pessoa, o grande, extraordinário poeta português, de língua portuguesa, e ele tratando sobre os mitos, almoxarifados de mitos. Se puder comprar e ver este livro, vale a pena. Quem mal ouve, mal vê, mal sabe, nega o seu caminho à felicidade. Não negue o caminho da felicidade. Procure ouvir bem as pessoas, não admitir, ver com a beleza que a vida nos dá e, sobretudo, saber discriminar bem as coisas para não discriminar. Este programa, o Baobá Cultural, estará sempre com vocês
na TV Futuro, todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Divulgue e sugira temas que nós traremos da cultura do Rio Grande do Norte. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.